Nova 3-1 para cima da Aparecidense. Vamos lá, Bora lá. No campeonato, independente do fechamento da rodada, vai continuar na liderança. E até que ponto essa liderança é fundamental para o Clássico domingo? Parabéns pela vitória. Boa noite. Hoje a gente foi obrigado, né, pela situação da sequência de jogos. E aí nós terminamos o jogo passado esgotado, né? Principalmente alguns jogadores dando sinal que infelizmente estava chegando no limite e a gente não poderia correr um risco hoje, né? Não que a gente não valorizaria o jogo de hoje, não é isso, mas domingo o negócio mexe, né? O domingo é diferente. E o adversário também usou da mesma forma, né? Ele também conseguiu poupar alguns jogadores lá, né? Mas hoje foi bom para valorizar o grupo, né? Outros jogadores que estavam trabalhando, esperando a oportunidade. E graças a Deus as coisas caminharam bem, né? Nós começamos com um volume muito interessante dentro do jogo, muita mobilidade, né? O time ficou muito leve, né? Os jogadores se conectando e o Fernando mais uma vez fez um jogo muito interessante, numa função diferente que todo mundo estava acostumado a ver, né? O Fernando era um 5, de repente agora se tornando um pouquinho um 8, né? Dando uma possibilidade de atacar a área toda hora. Até brinquei com ele ali, quanto tempo você não faz um gol? E hoje ele teve a oportunidade de fazer, né? 2 oportunidades, uma até beliscou a trave, né, se eu não me engano. Mas, enfim, a gente ainda está em construção, né, tem muita coisa para acontecer ainda, vamos com humildade, com os pezinhos no chão, né, lógico que uma vitória como essa aí dá confiança para eles, né, e a gente também fica bastante satisfeito ver o Sandrinho entrar no jogo, da forma que entrou, né, ver o Rian entrar no jogo, que é um prata da casa, né, tá trabalhando muito para esperar a oportunidade, ver o pivô subindo de produção cada vez mais, ganhando confiança, sendo encorpado. Ver o João Vitor da forma que ele jogou hoje, né? Ralf, vai de zagueiro, vai de volante, né? Consegue entregar aquilo que a gente espera dele muito, muito bem. Bruninho também consegue entregar bem. O Anderson a gente conseguiu monitorar ele um pouco, né? Até pela situação, mas depois tivemos que levar ele para campo até para não perder muita questão de estatura, né? Porque a gente teria que puxar o Fernando antes, já pensar no jogo sequente. E aí as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Ô Igor, rapidamente, assim, já só o 5º jogo do ano, se para você esse já foi o melhor jogo do Vila no campeonato na sua avaliação, tirando os outros 4, e se me permite, eu queria que você falasse sobre o crescimento emocional desse time, porque o primeiro gol do Vila sai exatamente de uma atenção do Ralf, que pega a bola rápido do adversário, coloca no chão e dá a bola no Alisson e pega a defesa da Aparecidense quebrada. Esse poder de reação, de atenção que esse grupo está tendo já na 5ª rodada do campeonato, com 12 dias, 13 dias de competição, está te deixando quanto em grau de satisfação do que você está vendo? Você tocou num ponto fundamental, por exemplo, quando a gente fala em formatação de equipe, grupo, maturidade dentro do contexto, a gente fala em sequência, né? E é um grupo totalmente modificado do que foi o ano passado, né? Algumas situações se demanda algum tempo maior. Só que as lideranças, principalmente jogadores mais experientes, eles estão conseguindo transmitir para os mais jovens e a gente está conseguindo antecipar algumas etapas. Essa foi uma. E aí ela foi provocada muito do que aconteceu no jogo passado, né? E aí as coisas vão acontecer naturalmente. A vitória, ela vai facilitando o teu caminho. E o nosso caminho ainda está distante daquilo que nós podemos ser ainda. Nós temos a possibilidade hoje. Eu falei isso, acho que eu acredito na coletiva passada. A gente vai respirar até amanhã. Na hora que virar a chave amanhã, a gente já começa a viver o clássico. Porque ganhar jogo é difícil, cara. Ganhar jogo não é fácil. Da forma que foi hoje, foi de uma forma satisfatória. Porque, primeiro, nós pegamos um grande adversário. Um adversário aí que gerou dificuldade para todo mundo. Estava invicto ainda, não tinha perdido. Tirou a gente de uma situação que a gente precisava, principalmente jogando em casa, aumentou mais a nossa responsabilidade, porque o torcedor vem para campo, ele quer resposta imediata. Né? E se gera muita expectativa porque venceu o jogo anterior. Né? Mas nós entendemos que domingo as coisas podem mudar tudo novamente. Né? É um clássico onde desestrutura qualquer uma das duas equipes. Nós vamos entrar muito consciente daquilo que nós podemos ser dentro do campo. Eu acredito que sim. Acredito que sim. O Atlético teve alguns momentos, principalmente no início do jogo passado do clássico, que nós também construímos muita coisa boa, mas a partir do momento de 20,
se eu não me engano, 22 em diante, o Atlético teve um controle maior do jogo passado. Então, hoje não. Hoje a gente conseguiu, desde o início do jogo, sofremos o gol por mérito do adversário. O adversário também tem qualidade, tem Robert, né, tem Rafael Luiz, com muita qualidade técnica por dentro, jogadores experientes, já conhecem a competição, com muita associação entre eles. Tem um Alan, um centroavante chato, né, que gosta de arrastar a linha, gosta de incomodar zagueiro. E hoje, graças a Deus, as coisas aconteceu muito favorável, tivemos muito volume de finalização, né? Às vezes um preciosismo aqui, um preciosismo ali, que também é natural, mas hoje realmente nos deixou satisfeito. Boa noite, Igor, parabéns pela vitória. Você até falou aí da questão, né, do mérito da Aparecidense, mas o gol saiu em cima do Eric, que lá contra o Anápolis também tinha dado bote, aí tomou o drible, saiu o gol do Fábio lá. Hoje aqui ele deu o bote, tomou o drible do Genilson, que bateu, e aí no rebote do Denis, o Vila sofreu o gol. Até que ponto tem que ter cuidado? Porque é um jogador jovem. Ao mesmo tempo de corrigir, não deixar ele sentir tanto essas falhas, buscar muito mais corrigir, né, do que porque a gente sabe que o jogador se cobra. Como conduzir isso aí? E quando ganha com 2 gols de 2 jogadores que saem do banco, o treinador fica mais feliz? A situação do Eric, vamos lá. A situação do Eric, ele foi substituído até porque ele teve uma cãibra muito forte, a gente não quer correr risco, né? Aí gera um risco maior de ter um problema de lesão de músculo. Aí o atleta perde muito com isso. É um jogador jovem, um jogador com muita força, e aí, às vezes, ele acredita muito na força que ele tem. Achar que vai ganhar todos os duelos na força, né? Isso é maturidade. E vocês me conhecem muito bem, eu sou do tipo de profissional que eu tento recuperar a confiança, né? E a gente vai tentar trabalhar isso com ele. Tem a confiança de todo mundo, o vestiário com ele ali está muito tranquilo, ele sabe que nós precisamos evoluir. Não só ele, mas todos nós precisamos evoluir. E dentro desse contexto aí, infelizmente, eles vão me dando brecha para ser mais enjoado ainda, para chegar no momento na hora que tem que apertar um pouquinho, a gente vai ter que apertar. São situações que chegam em algumas situações da competição, onde vale uma vaga, talvez, a gente tem que ter muita maturidade para saber lidar com esses problemas. E é mais um que a gente vai tentar mostrar para ele e ajudá-lo a corrigir uma situação. Rapaz, eu fico satisfeito, sinceramente, eu fico satisfeito pela humildade do Sandrinho. Chegou aí com muita humildade, com uma fome danada de tentar agarrar essa oportunidade como é a última da vida dele. E ele trabalhando quieto, né? Hoje nós chegamos na 5ª rodada e ele tem uma oportunidade de entrar. Foi o primeiro momento que ele pisou e vestiu a camisa do Vila dentro do campo, sentiu o calor da torcida e foi agraciado com o gol. E aí você tem o Esteva que também está dando uma resposta, já melhorou um pouquinho mais. O Anderson, falei para ele, vai para dentro e vai fazer um gol de cabeça. Porque o Anderson a gente estava também monitorando, porque o Anderson deu um sinal de desgaste muito grande, principalmente pelo jogo que ele fez passado, né? Um nível muito bom. E a gente só poderia usar eles numa urgência, né? E surgiu a oportunidade e ele foi feliz, graças a Deus. Igor, boa noite. Primeiro eu queria que você falasse da escolha pelo João Vitor, né? Talvez com a lesão do João Lucas, muito se esperava o Naninho ou o Estevão, você optou ali pelo João Vitor. E queria também que você falasse se o Vila chega, talvez, no melhor cenário possível para o clássico de domingo contra o Goiás. A questão do João Vitor foi merecimento do próprio atleta, né? Ele esperou calado, trabalhando, não chegou tão bem fisicamente aqui quando teve a oportunidade, mas no decorrer da preparação ele foi se encorpando, né? Fisicamente ele foi melhorando muito e é um jogador com muita qualidade, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Ele deu uma boa resposta no clássico, a gente sentiu a confiança que poderia dar uma sequência para ele, porque a gente está tentando fazer isso para todos, né? Dar sequência para o atleta também criar o seu próprio espaço dentro do clube. Hoje ele foi fundamental como todos os outros, né? Domingo é um novo jogo. Foi uma estratégia que a gente usou para ganhar mais energia, pelo menos pelo centro do campo, onde o Aparecidense tinha uma conexão muito boa de Rafael Luiz e Robert, desculpa, fugiu o nome agora. E Robert, uns caras muito experientes, que gostam muito de associação, e a gente criou uma possibilidade de aumentar a energia ali naquele setor. E ele correspondeu muito bem. Ele nos deixa satisfeito porque é um atleta que vem evoluindo muito, como todos os outros. Eu citei o nome dele porque foi lembrado, né? Eu não posso ser injusto com todos os outros. O Denis, para falar dele, quando ele precisa ser acionado, ele dá a ótima resposta. É um grande goleiro, né? E a defesa também respondeu bem.
E assim a gente vai crescendo, crescendo individualmente, crescendo coletivamente, para chegar muito forte no momento crucial. Acredito que as duas equipes, né, o Goiás também tá tendo uma reformulação como nós tivemos também, e venceu bem o Craque, né, 2-0, foi isso? Ganhou de 2-0, então as duas equipes chegam muito forte. O Goiás vai ter a possibilidade de jogar no teu campo, né, com o apoio do teu torcedor, uma atmosfera muito forte, mas nós vamos lá com humildade, tentar fazer o nosso melhor jogo, tentar duelar muito forte, nós sabemos da representatividade, o que significa um jogo como esse, e as coisas têm tudo para que a gente consiga desenvolver o melhor do nosso jogo e, consequentemente, merecer um resultado muito bom. Igor, boa noite. Fala novamente com o Divino Luceno do Apito Esportivo. Até, eu acho que desde o início do campeonato você não teve ainda um tempo para trabalhar, terá 3 dias agora para enfrentar o Goiás no Clássico no próximo domingo. Talvez esteja cedo ainda, eu sei que você ainda está na volúpia aí da vitória, uma bela vitória em cima da Aparecidense. Mas você já imagina o que em termos de trabalho nesses 3 dias, recuperação do centroavante Fernando, que deve ter o seu retorno também garantido nesse Clássico? Imagina fazer o que para surpreender, quem sabe, mais uma vitória fora de casa? Na verdade, a gente tem algumas ideias de como o Goiás possa vir, né? De como o Goiás possa vir. Só que a gente ainda precisa dar uma respirada, como você mesmo falou, e aí definir uma estratégia eficiente, principalmente para o primeiro tempo, que o Goiás, eu acredito que vai tentar jogar em casa, principalmente com o apoio do seu torcedor, tentar já empurrar a gente para trás. Né, a gente vai ter que ter lucidez, muita calma, né, muita coragem para poder jogar lá. Lá é um lugar também que vai ter que ter coragem. Quando eles vêm aqui, nós temos a nossa atmosfera. Quando nós vamos lá, nós vamos ter que sentir a atmosfera do adversário. E aí nós vamos ter que ter controle. Agora é um grande teste também para nos provar de que nível a gente se encontra hoje em termos de maturidade, em termos de competitividade. Tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser um grande clássico. E assim esperamos, né, que se desenvolva um grande jogo, e que a equipe que for mais eficiente, tomara a Deus que nós conseguimos ser felizes naquilo que nós vamos combinar e fazer, para conseguir o resultado. Ô Igor, eu vou até insistir em um assunto, até a Natália tocou, em relação ao Luciano Naninho, porque eu mesmo, eu recebo muitas perguntas dos torcedores, o Massad, o Aranil, imagino que os companheiros também, porque o Naninho, ele sai de primeira opção na estreia contra o Goiatuba, hoje ele sequer entrou, né, e a gente... Quando coloca uma projeção de escalação, quando o João Lucas está confirmado que não entra em campo, já se pensa, muitos torcedores, iria o Luciano Naninho, que é o seu principal meio-campista de ofício. E ele hoje não me parece ser estar à frente aí, talvez, do Igor Bolt, que está jogando por dentro, muitas vezes com você. O Estevão está entrando. Hoje o João Vitor foi uma opção. Para o torcedor entender, qual que é a sua leitura internamente no clube do que está acontecendo com o Luciano Naninho? Porque se tinha uma expectativa gigantesca em 2024, ele começou jogando e para muitos jogou bem na estreia contra o Goiatuba. Por que ele está saindo de primeira opção hoje para talvez ser até a 4ª opção do meio campo? Sua pergunta ela é contundente, né? E assim, eu costumo também tentar esclarecer da melhor forma possível para que todos entendam, né? O Naninho é o seguinte, o Naninho é um atleta que eu não desacreditei dele, tá? Não desacreditei. Teve a oportunidade de ter um começo, fez até um bom jogo contra o Goiatuba, e aí as consequências da situação que nós não fizemos um bom jogo contra o Anápolis, e aí em Catalão, em alguns momentos, não oscilamos dentro do jogo. E aí as coisas foram acontecendo, e aí a gente tem que achar a mão, tem que achar a característica do que a equipe vai se apresentar a você, bota uma peça aqui, coloca outra ali, o que te oferta, o que não oferta para tal ocasião, né? A situação do Naninho que nós colocamos no jogo passado é para ter um controle maior pelo centro, né? Que ele entrou no decorrer, até tiramos o Fernandão, entramos ali com o Naninho e Estevão, né? Hoje é uma situação de ter como a gente gerou com o Alisson, tinha a possibilidade que a gente tinha tirado a Aparecidense da zona de conforto, porque eles esperavam um cara mais preso próximo do zagueiro. E quando a gente tirou essa característica do jogo, nosso time ficou muito leve. E aí talvez, eu falei, Naninho ou Estevão, era uma das duas possibilidades para entrar nessa característica, para conseguir manter isso. Eu falei, vou pensar no Estevão, nós pensamos no Estevão como equipe, para ter mobilidade, continuar a ter mobilidade, além dele, na hora que precisar ter um pouco mais de agressividade, tem chute de média distância.
Foi isso que aconteceu dentro do jogo. Não quer dizer nada, talvez, o Nani, vocês me conhecem muito bem, nós, como equipe, nós já tentamos surpreender o adversário de uma forma, talvez o Nani possa aparecer no jogo domingo. Faz parte da nossa ideia, está fazendo parte, está tentando trabalhar da mesma forma. Cada atleta, é lógico que a gente poderia ter a possibilidade de colocar todo mundo, mas infelizmente a escolha, ela incomoda alguém, a escolha às vezes, talvez, para aquele momento, às vezes a gente vai acertar, ou às vezes a gente vai errar, mas é pensando no coletivo. E para esse momento a gente queria dar continuidade na característica do que estava sendo apresentado até então, que o Estevão é um jogador mais leve, de mais mobilidade, além disso é um jogador que tentaria segurar um pouquinho mais a bola. O Naninho é um jogador de mais fluidez, que eu digo assim, de tentar pifar de frente, e aí aquela função trabalharia um pouco mais de costa, receber no primeiro momento de costa, e aí foi o que nós pensamos para esse jogo de hoje. Até falando nessa questão aí da mobilidade do time, né? Você anteriormente elogiou aí um monte de jogadores e um dos caras que também foi bastante surpresa desde o início do campeonato foi o Bruno, né? Bruno Matias. E aí eu queria pegar assim, essa questão da evolução que você disse. Você citou até o lateral direito, o pivô e tudo mais, e alguns outros jogadores. Você está vendo gradativamente todos os setores do seu time equilibrados, evoluindo juntos, ou algum setor te chama a atenção? E outra coisa, qual a programação para a estreia do Quinteiro? Na verdade, a gente, quando pensa num resultado como esse, nos agrada, mas ao mesmo tempo também tem algumas coisas que a gente precisa evoluir um pouco mais rápido. Né? Se pensar numa equipe realmente que demonstra que vai brigar por algo grande na competição. Eu não posso falar porque senão o adversário também vai usar a minha fala até para poder aproveitar alguma fragilidade da nossa parte. Nós vamos tentar acelerar alguns processos que nós precisamos. Às vezes a gente corre um pouco mais de risco, às vezes, por falta até do encaixe e do entendimento melhor no setor. Mas, enfim, o Bruno, como você mesmo falou, é um jogador que a gente está tendo muita confiança e o Bruno é um atleta constante. A gente já sabia disso. O que precisava para ele é ter a oportunidade daquilo que ia apresentar no decorrer. E quando ele apresentou para ele não está soltando ela para ninguém. Que os outros se abracem ali do lado. E aí tem o Fernando, e aí tem Ralf, e aí hoje se demonstra João Vitor, talvez o João Lucas, que estava com a possibilidade de ter sequência, teve uma lesão, facilitou o caminho para outro vem e toma conta do espaço, aí as coisas vão acontecer naturalmente. E aí gera a possibilidade, de, às vezes, em algum momento, como a gente está nessa quarta e domingo, fazer uma rotatividade ali, talvez você pode descansar alguém, né? Porque a demonstração do que está sendo acionado está dando boa resposta e te dá confiança para, às vezes, conseguir gerir esses processos para que a gente consiga chegar saudável em todas as rodadas, né? Esse é o nosso intuito, nosso objetivo é esse. A possibilidade que surgiu hoje para alguns atletas, talvez até surpreendeu eles mesmos, né? Mas, graças a Deus, as coisas aconteceram muito bem e o grupo se demonstrou que está forte para uma sequência de competição dura como essa. Quinteiro, a gente estava até preocupado, né? Da apresentação dele, até pela última partida foi em novembro, se eu não me engano. E agora que a gente está tentando dar uma carga nele, a gente fez uma programação de 15 a 20 dias, possa ser que ele antecipe um pouquinho. Amanhã eu vou ter uma conversa com ele, vou sentar com ele, vou sentir um feedback dele, porque vai muito também no feeling do atleta. Um jogador experiente, um jogador que já conhece o próprio corpo, é um jogador que a gente quer contar o mais rápido possível, mas nós precisamos ser responsáveis. Até porque o Ralf já está incomodado ali, né? Porque ele realmente está nos ajudando muito, mas ele quer estar na função dele e por merecimento, né? Ralf é um cara especial e merece estar ali na função dele. E aí se gerou também uma conversa dentro do nosso estado que a vontade do torcedor é ver Ralf e Fernando. E aí alimenta cada vez mais isso, né? Mas, graças a Deus, as coisas estão acontecendo muito bem, esperançoso que nós somos numa margem de evolução. E o Quinteiro, o quanto mais rápido ele nos sinalizar que ele está disponível, a gente vai tentar usá-lo. Tá joia. Valeu. Obrigadão. Igor Magalhães, técnico do Vila, falando na coletiva após a vitória do Vila, 3-1 para cima da Aparecidense. Thiago, segura aí um minutinho, porque o Sandrinho, autor de um dos gols do Vila, na estreia dele, né, vai falar também, vai conceder a entrevista coletiva, já está se posicionando aqui para poder falar dessa vitória, da estreia, do gol.
e tudo mais. Quando puder, Matheus, você me fala aí para a gente poder ouvir o atacante Sandrinho, que esperou